segundo Samuel, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso de número 11, em função da hora. Segundo Samuel 15, hoje eu quero falar sobre a nossa administração das consequências do pecado. Administrando as consequências do pecado. Não é uma passagem tão agradável, mas é algo que nós precisamos sempre lembrar que tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso ensino. E essas são as consequências de um adultério de Davi, que podem ser as consequências também dos nossos erros e das nossas escolhas erradas. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 11, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, a Davi, a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos. Porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressas a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal, e fire a cidade da fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa, e tendo, pois, saído o rei, com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens, que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta, fica-te com quem vier ser o rei, porque tu és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Você pode sentar. As minhas lágrimas e o meu choro não é por nada pessoal. Mas olhando para esse texto, eu fico a pensar as investidas de Satanás em tentar destruir a minha vida e a sua vida para abalar o reino de Deus.
O que estamos vendo e lendo, e até mesmo se deixando abater por essa passagem tão histórica, é que o reino de Israel ficou frágil. O grande rei, o grande homem que conquistou as terras de Canaã, de norte a sul, de Dan a Berseba, o grande conquistador, o grande estrategista, o grande rei militante, não foi um grande homem dentro da sua casa. Não foi um grande pai. Não foi um grande administrador dos relacionamentos familiares. E as consequências que chegaram afetaram seu reino, e o seu reino agora foi abalado. E como nós temos visto desde o capítulo 13 do livro de 2 Samuel, desde aquele capítulo agora, Davi começa a receber as consequências do pecado. O pecado que se mostra prazeroso. O pecado que nos dá aquela sensação de prazer, de poder e domínio. Pode ser fugaz, toda essa sensação, e ela é. E logo após vem as consequências. A amargura, as lágrimas e as perdas. Meu coração se enternece porque quando nós observamos, num momento como esse, a nação perdendo um grande monarca, embora ele vai voltar a ocupar a coroa. A nação é abalada. E Deus não quer que venhamos a copiar esses mesmos erros aqui descritos. Ele quer que eu e você caminhemos de glória em glória, de força em força, de fé em fé, para que naquele dia a imagem de Cristo seja formada em nossas vidas. A minha pregação hoje, administrando as consequências do pecado de Davi, não vai ficar apenas presa a esse capítulo 15, mas eu quero voltar um pouco antes ao capítulo 14. Lá no capítulo 14, convido você a voltar para o texto do versículo de número 1. Absalão volta para Jerusalém. Domingo à noite, pastor Felipe pregou-nos sobre o capítulo 13. Absalão havia matado o seu irmão chamado Aminon. Aminon havia tido uma relação de incesto, de estupro com a sua própria irmã. E aquele estupro que nós consideramos incesto, mas não deixa de ser um incesto, mas na verdade ele forçou um relacionamento sexual com a sua própria irmã. Davi fez vista grossa. E Absalão tomou as dores. E a grande tragédia que está acontecendo nesta família é que Absalão vai traçar um plano meticuloso para matar o seu irmão Aminon. Ele mata. Ele logra êxito nesse plano sagaz. E após esse assassinato, essa morte, ele foge para uma terra ali próxima da terra de Israel. E Davi em nenhum momento tomou a iniciativa de procurá-lo. O capítulo de número 13, verso 37, você pode retomar um pouco a história. Diz que Absalão fugiu, se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesú, e Davi pranteava seu filho todos os dias. Mas ele não pegou um cavalo. Ele não tomou um carro de guerra, um cavalo para se dirigir à região de Jesú, onde estava Absalão. Absalão fugiu. E ele ficou por 3 anos naquela cidade, naquela terra. O rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado. E como nós ouvimos domingo à noite, 2 anos é o tempo de luto que você tem para chorar. 3 anos Davi ainda está chorando, se consolando, mas ele nunca tomou a iniciativa de procurar o seu filho Absalão, confrontá-lo no pecado e no erro, e ao mesmo tempo perdoá-lo e amá-lo. Aquele jovem Absalão estava querendo o confronto do pai e ao mesmo tempo a correção e o amor. O capítulo 14 diz que, percebendo Joabe, o filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, Joabe vai fazer o que Natã fez para corrigir Davi. Vai chamar uma mulher que vai ser uma verdadeira atriz.
E essa mulher vai contar uma história para ele, e essa ideia, essa história, nada mais foi Joabe, que era uma das colunas do reinado de Davi, que vê a tristeza do rei, que vê o abatimento do rei, que vê o choro, a depressão instalada no coração daquele rei, daquele homem que não se abria, daquele homem que destruiu o gigante Golias, mas que não tinha forças para destruir gigantes dentro da sua alma, para romper paradigmas aqui instalados, para confrontar o erro, o pecado dos seus filhos e o dele próprio. E Joabe usa de uma estratégia, convida uma mulher que personifica uma atriz, que conta uma história que não era verdadeira, mas era uma história para persuadir Davi a corrigir o seu filho e a buscar o seu filho. Até que ponto Deus espera e vai esperar que eu e você tomemos posições, que tomemos as rédeas e a iniciativa de administrar pessoas, recursos e confrontar as pessoas que devem ser confrontadas em amor, que estão debaixo do nosso cajado, da nossa autoridade, seja em família, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. A grande sacada nossa humana é que nós deixamos o tempo curar, mas o tempo tem o seu tempo para curar, mas há tempo para todo propósito. É necessário também ter o tempo de confrontar, de corrigir um filho, de corrigir uma filha. E diz a palavra de Deus no capítulo 14, a história é longa, você pode ler em casa, mas Davi era um homem inteligente e ele percebeu que no final da conversa daquela atriz, foi Joabe que mandou ela contar aquela história. Diz a Bíblia no capítulo 14, no versículo 17, dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei meu senhor para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, porque Davi deu a sentença para ela, e aquela sentença era para ele. E após o término, no verso 18, respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher, pois fale o rei meu senhor. Disse o rei, não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Davi entendeu que aquela história era a história da vida dele. Mas apesar de toda a iniciativa de Joabe, apesar de toda a iniciativa daquela atriz, apesar de toda a sentença que ele teve de discernimento, ele não procurou Absalão. Ele foi postergando um problema que poderia ter sido confrontado, administrado, e aqui está o grande perigo quando eu e você deixamos o tempo passar e não confrontamos aquilo que deve ser confrontado. Que não falamos o que deve ser falado naquela hora, que não dizemos o que deve ser dito. E nós achamos que tudo vai ser curado pelo tempo, e às vezes é necessário chamar, corrigir em amor. Diz a Bíblia no verso 25, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Depois de toda a estratégia de Joabe, o verso 24, o rei consentiu com Joabe que trouxesse Absalão da terra de Jesus para sua casa, para Jerusalém. E disse o rei, torne para sua casa, não veja a minha face. E tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu. A Bíblia faz questão de dizer, marque aí, e não viu a face do rei. Às vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Às vezes nós queremos ajudar como Joabe quis ajudar, mas não deu certo. Porque a iniciativa não era de Joabe, a iniciativa deveria ser de Davi. E eu não sei porquê, e eu vou perguntar lá na eternidade, por que Samuel escreveu dessa forma. O segundo Samuel diz logo no 25, que não havia na terra de Jerusalém, de Israel, da Judéia, homem mais bonito que Absalão. Roberto Carlos perdeu de 10-0 na música, porque já tinha este cara sou eu.
Brad Pitt é fichinha. Antônio Bandeiras é fichinha. Diz a Bíblia no verso 25 que não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. É o que os homens estão vendo. Mas nós vamos ver no capítulo 15 um grande defeito de Absalão, inúmeros defeitos para ensinar a mim e a você: não viva por aparência. Não escolha pessoas por aparência, não escolha igrejas por aparência, não escolha a igreja por estética, não olhe as pessoas pelo que ela tem, pelo que ela apresenta. Elas podem ser lindas por fora e pão bolorento por dentro. Esse homem bonito, no capítulo 15, parece que ele é Lúcifer encarnado. No capítulo 15. No 14, ele é belo. No 15, ele é o próprio Lúcifer encarnado. Manipulando, controlando as pessoas, planejando meticulosamente um plano para arrancar o seu próprio pai do poder. E quando eu chorava, eu pensava que, meu Deus, o próprio filho. O próprio filho. Arrancando o pai. Envergonhando a nação, escandalizando o reino de Deus. E Davi não teve a capacidade, a iniciativa de ir atrás desse homem, desse menino que já tinha uma idade avançada. Ele fica em Jerusalém, ele está clamando pela presença do pai. Ele não procura esse pai, esse filho. Versículo 28 do capítulo 14, diz que ele ficou 2 anos e mandou ele chamar a Joabe, e ele usa de mediadores. Tanto Joabe foi um mediador, aquela atriz foi mediadora, para ver se Davi ia, e agora Absalão está chamando Joabe para ver se ele abre o caminho para o pai dele chegar. Meus queridos, tem muitas crianças largadas e soltas dentro dos lares evangélicos. Tem crianças que estão imersas e mergulhadas com babá, com psicólogo, com tia, com tio, mas é o pai, é a mãe que elas querem. Não terceirize. Não coloque na melhor escola, não pague uma mensalidade de 10 mil reais, não ofereça balé, música, teatro, idiomas, se não oferecer a tua presença. Diz o versículo de número 30, ele disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, tem cevada nele, ide meter-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Sabe o que ele está querendo? Ele está provocando. Ele está provocando uma situação, porque ele está clamando, e muitas pessoas fazem esse grito, fazem esse clamor e usam de mecanismos, até de erros, para chamar a atenção do pai, para chamar a atenção daqueles que deveriam estar junto a ele, corrigindo. E Joabe se levantou, verso 31, foi para a casa de Absalão. Por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu-lhe Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo, vem cá, para que te envie ao rei. Imagina, ele está usando de uma estratégia terrível, destruindo o patrimônio de Joabe, para que Joabe mediasse junto a ele para com o rei. Quantos mecanismos, quantos meninos, quantos jovens, quantos adultos se enveredam pelo caminho do álcool, das drogas, da prostituição, chamando a atenção de um pai, chamando a atenção de uma mãe. Versículo 33, então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. E a Bíblia faz questão de dizer, o rei beijou Absalão, mas beijo não resolve tudo ou quase nada.
Ele beija, mas não confronta. Ele beija, mas não corrige. Ele beija, mas não chama atenção. Ele beija, mas não põe disciplina. Ele beija, mas não põe ordem. E agora Absalão, depois desse beijo do pai, o capítulo 15 é o capítulo que acabamos de ler. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele, e levantando-se Absalão pela manhã, ele parava à entrada da porta, e ele usou de uma estratégia. Ele se colocou na porta do palácio para atender os súditos do rei Davi, e a Bíblia diz que ele ia comprando e furtando o coração dos homens de Davi para ele. Se você lê o capítulo 14, 26, a Bíblia faz questão de dizer até o peso do cabelo dele. Sansão era fichinha. Diz o texto no 26, quando cortava o cabelo, e isso se lhe fazia no fim de cada ano, muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. E quando a Bíblia diz que o homem era bonito, da cabeça aos pés, é bom você lembrar que Saul era bonito. Acho que do pescoço para cima, né? Do pescoço para cima, do pescoço para baixo, acho que era uma tragédia. Agora, Absalão não. Absalão não tinha defeito. Não tinha defeito para você. Não tinha defeito para o autor deste livro. Mas o autor do livro vai mostrar que ele viu o defeito. Um defeito que muitas vezes o homem não vê, mas Deus enxerga. De uma personalidade sagaz. E a Bíblia diz que ele foi trabalhando, no versículo número 5, ele acordava cedo. Não era para fazer malhação, não. Ele acordava cedo pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei juízo, ele chamava e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, da tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. O rei não está te dando ouvidos. O rei está muito ocupado, ele se esqueceu de você. Olha, eu estou aqui, eu sou o filho do rei, pode contar comigo. E ele vai criando essas pontes por meio de mentiras. O rei estava no palácio, o rei estava em Jerusalém, o rei estava em Israel, mas era uma estratégia para arrancar o pai do poder. Olha, a tua causa é boa e reta, mas não tens quem te ouça. Esse é o problema das ovelhas. As ovelhas, muitas vezes, elas têm uma péssima visão. O animal, mas elas têm uma boa audição. Cuidado a quem você ouve. Passe numa peneira. Cuidado o que você escuta e de quem você escuta. Para você tomar uma decisão na sua vida, você precisa ter muito discernimento. Ouvir a voz da experiência, ler as Sagradas Escrituras, ouvir os cabelos brancos, os anciãos. Mas acima de tudo, ouvir do Espírito. Diz o capítulo 15, que mais do que isso, ele dizia no 4, imagina, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem, que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. E quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, porque ele é o cara sou eu. E ele pegava a mão e o beijava. E desta maneira Absalão, vamos ler todos juntos o verso 6, a todo Israel que vinha ao rei para juízo, a Bíblia diz, assim ele furtava o coração dos homens de Israel. E essa narrativa não ficou durante 4 dias. Não foi durante 4 semanas. 4 anos. E diz a Bíblia que ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom, porque ele queria ir para Hebrom. Porque foi em Hebrom, que Abraão foi sepultado. Isaac foi sepultado. Jacó foi sepultado. Sara foi sepultada. Hebrom é um marco histórico para o povo de Israel até os dias de hoje.
Hebrom vem de hebreu. O primeiro hebreu foi Abraão. Hebreu significa aquele que atravessa. Foi lá em Hebrom que Davi também foi coroado rei. E ele queria começar naquela cidade, lá no Palácio do Planalto em Hebrom, a coroa na sua cabeça. E agora que ele furtou o coração dos homens para ele, o coração dele, diz a Bíblia no verso de número 10, enviou Absalão emissários secretos para todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão é rei em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Agora veja, esses 200 homens que foram com Absalão, olha como tem pessoas que sabem manipular. Olha como tem pessoas que são manipuladas e não se dão conta que elas foram manipuladas. Porque o verso de número 11 diz que eles foram convidados e eles foram na sua simplicidade. Agora leia o verso 11, o finalzinho. Porque não sabiam daquele negócio. Aqueles 200 não sabiam. Aqueles 200 não sabiam que estavam sendo usados como bode expiatório, como apenas uma massa presente ali para fazer número, para tirar Davi do trono. E mais do que isso, ele manda chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi. E esse Aitofel era um homem falso, era um homem sagaz, era um homem que tinha ideias. Diz a Bíblia que, enquanto ele oferecia seus sacrifícios, tornou-se poderosa conspirata e crescia em número o povo que partia, o povo que tomava o partido de Absalão. Então vem um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. E tem horas que, quando as coisas se articulam, é preciso se levantar, arrumar as malas e sair. Eu não sei em que posição você se encontra, mas eu acho que essa passagem nos ensina que Davi, apesar dos erros dele, ele não estava apegado a lugar algum, a trono e a poder. Por mais que Absalão usasse daquela estratégia, fica muito claro que quem queria o poder era Davi, era Absalão. Davi toma a iniciativa de sair e é interessante, ele quer dar um golpe no reinado, na monarquia. Entretanto, ao chegar, Davi já tinha saído. É verdade que Davi soube que a trombeta tocou e se fez proclamar que Absalão era rei sem o comando dele, até porque o rei está vivo. Ele não morreu. Diz a Bíblia no versículo 14. E disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal, fira a cidade a fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei e todos os de sua casa e o seguiram. Nós aprendemos aqui a importância de nós sabermos quando se deve bater retirada de um lugar. Mas ao mesmo tempo, nesse capítulo, nós temos uma história belíssima. Apesar de toda a traição, existem pessoas leais. Não generalize. Não diga que o homem não presta. Não diga que todos são iguais, porque todos não são iguais. Apesar da traição de Absalão, apesar de outros que vão trair a Davi, como Aitofel, nós vamos encontrar Itai, que era até um estrangeiro. E ainda vamos encontrar Zadok, Abiatar e Uzai, que vão ser homens que vão ser leais a Davi. Diz a Bíblia no verso 19, disse, pois, o rei a Itai, o geteu: porque irias tu também conosco? Volta, fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Irmãos, eu fico encantado de ver isso. Era alguém que não era israelita, mas que conhecia mais profundamente a aliança,
lealdade e fidelidade. Quem sabe, alguns que estão aqui, alguns que estão nos assistindo em casa, devem estar percebendo quantas pessoas já machucaram, já traíram, já decepcionaram, já arrancaram, tentaram arrancar você de algum lugar. Mas Deus também pôde mostrar para você, e quem sabe hoje Ele está aqui para mostrar através da sua palavra, que existem pessoas que amam você, que têm aliança com você, que são leais, e também você pode ser aquele leal e parceiro de aliança para com aqueles que foram tomados por essa conspirata e traição. Capítulo 15, verso 19, nós vamos encontrar a fidelidade. E Davi, meus irmãos, não sai com o coração amargurado. Ele ainda diz para Itai, no verso 20, coloca na tela aí, verso 20, a última frase: sejam contigo, Itai, misericórdia, recede e fidelidade. Tão certo como vive o Senhor, parece uma frase de casamento, seja para a morte, seja para a vida. Ele diz no verso 21, lá estará também o teu servo. Diz o versículo 23 que toda a terra chorava em alta voz, todo o povo, também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Toda a cidade chorava, porque o rei Davi foi arrancado do poder pelo seu próprio filho. Mas graças a Deus, que Deus levantou também homens como Zadok, Abiatar. E esses dois homens, juntamente com Uzai, vão ser amigos de aliança. Mas agora no capítulo 16, nós vamos ver a dor da traição de pessoas que estavam com Davi. Versículo 1, tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba. Ziba foi aquele homem que tomava conta de Mefibosete. Lembro até hoje, quando o pastor Felipe pregou, eu anoto tudo que os pastores pregam e falam. E na Bíblia não tem nada escrito por desacaso. E eu lembro quando o pastor falou, guarda o nome desse homem aí, nós vamos ver o que aconteceu depois com ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Esse Ziba. E a Bíblia diz que ele tinha com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães com cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba, que pretendes com isto? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ele está tomando as palavras de Mefibosete, como se Mefibosete estivesse afirmando ele. Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. E disse Ziba, eu me inclino, e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Versículo 5, e tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu, vamos marcar aí, ler esse texto em voz alta, e ele ia o quê? Amaldiçoando Davi. Você já foi amaldiçoado? Que tragédia eu escutar de algumas ovelhas que chegaram aqui, que disseram a mim que os pastores amaldiçoaram elas, porque saíram do seu rebanho. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Deus nunca chamou nenhum de nós para amaldiçoar. Ele nos chamou para abençoar. Pastor não é dono de ovelhas. As ovelhas não são dos pastores, são do Senhor Jesus. O pastor, ele cuida das ovelhas, mas ele não é o dono das ovelhas. Eu conheci pastores que ao longo do ministério pastoral, até as ovelhas para viajarem de uma cidade para outra, tinham que pedir permissão. Eu perguntei para esse pastor, você é delegado? Você é coronel? Você trabalha na rodoviária para autorizar quem vai viajar? Que história é essa?
As ovelhas tinham que perguntar a ele se podiam viajar para visitar a mãe, o pai e a sogra de uma cidade para outra. Essa não é a missão do pastor. Isso é se intrometer na vida alheia. O pastor está como guia espiritual, como líder espiritual, como conselheiro para você buscar, para você ouvir a palavra, estudar as escrituras sagradas, ter o cajado pastoral, a vara para correção, o cajado também e vara para a direção. Mas o pastor não pode usar as ovelhas, manipulá-las e usá-las para o seu bel prazer. E diz o texto que esse homem começa a amaldiçoar e ele atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, que ainda todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda. E esse Simei dizia, amaldiçoando, fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Alguém até cutuca Davi, se ele não ia falar alguma coisa. E disse mais Davi a Abisai, no verso 11, a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. E Davi diz no verso 12, talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, verso 13, Davi e os seus homens também Simei ao longo do monte, ao lado dele caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. E agora Uzai vai prestar lealdade a Absalão. Verso 16, e tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão disse-lhe, viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai, é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com o teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão, não mais aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu, porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Bem, o capítulo 17 e 18 nós ouviremos hoje à noite. Mas aqui estão os degraus das consequências do pecado de Davi. Que lições nós podemos levar desse texto? E eu quero que você anote algumas lições importantes. Eu coloquei aqui 6 pontos importantes para administrar as consequências do nosso pecado, dos nossos erros e as consequências do próprio pecado na nossa vida. A primeira lição que aprendemos nesse texto é que não adianta dar uma mãozinha para Deus. Joabe tentou dar uma mão. Joabe contratou uma atriz para personificar uma história, narrar uma história, e Davi entendeu, sacou, viu que era a mão de Joabe, mas não tomou a iniciativa de procurar o filho e corrigir o filho. Quantas vezes você já tentou dar uma mãozinha para Deus e não deu certo? Eu já fui convidado por algumas pessoas, de outras cidades que eu passei como pastor, para conquistar o marido delas para Jesus. Pastor, vou fazer um jantar, um almoço, você vai com a sua esposa, a gente vai lá. E eu fui. E deu tudo errado. Quantas vezes você quer dar um jeitinho, quer arrumar as coisas. Não, pastor, e a irmã até já colocou as palavras na minha boca. Aí o senhor fala isso, toca nesse assunto. E eu toquei e deu tudo errado. É o jeitinho, é a mãozinha. Joabe fez isso. E apesar dele ter feito tudo aquilo, a sua terra foi queimada. Não dê mãozinha para Deus. Na verdade, o que estava acontecendo era juízo de Deus. Davi entendeu isso. Mas ao mesmo tempo, Deus estava esperando que no meio daquele juízo, ele se levantasse e ele fosse procurar Absalão. Meus irmãos,
2 anos em Jerusalém, 3 anos fugido de Jerusalém, e Davi não conversa com o filho. A segunda lição que aprendemos aqui é que não adianta dar meio perdão. Não existe meio perdão. E por favor, você que está nos assistindo e você que está aqui presente, perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Eu decido perdoar. Davi achou que dando apenas um beijo em Absalão já estava tudo resolvido. Davi achou que apenas fazendo aquela visita e dando um beijo, porque Absalão queimou as terras de Joabe, resolveria. E se você volta lá para o capítulo de número 14, verso 33, vamos pegar essa última frase: o rei beijou Absalão. Não é isso? A última frase, o rei beijou. O que está no capítulo 15? A ação de Absalão que toma o poder do próprio pai. Então não adiantou nada aquele beijo. Aquele beijo foi um meio perdão. Mas não havia perdão. Não foi confrontado. Não foi dito que ele errou, que ele matou o seu próprio irmão. Que esse mal estava ali. E que essa natureza adâmica estava tomando proporções, onde ele mesmo perderia sua própria vida. E ele vai chorar e gritar no choro, no velório por Absalão. E ele grita: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Agora é tarde. E Inês é morta, diz o ditado popular. Ele grita e chora no capítulo 18 pela morte de Absalão. Mas ele apenas o beijou e não o confrontou durante aqueles 5 anos. A terceira lição que aprendemos aqui, o mal terrível da nossa omissão. Quando nós nos omitimos da nossa função, e aqui eu estou me referindo a vários setores, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, na sua casa, sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade, quando você se omite. Quando você, pai e mãe, dá aquela risadinha que está consentindo com o erro do filho que já está com 40 anos e você não fala: eu amo você, mas eu não concordo com esse pecado, com esse erro. Não adianta fazer jantares de Páscoa, bacalhau, panetone, chocotone, presunto, vinho, suco. Posso falar em vinho não? Porque tem alguns que não podem nem ouvir a palavra vinho, já querem beber. Se o pastor disser beber um vinho, o pastor permitiu. Não permiti coisíssima nenhuma. Se você tem isso como fraqueza, nem o cheiro você chegue perto. E se alguém me der um vinho, eu tomo 2 dedos. Terminou. Agora eu vou parar porque depois eu vou dormir. Não faço nada, nem falo bobagem, mas eu vou logo dormir porque eu já fico abrindo a boca de sono. E se é fraqueza, faça como um pastor aqui de Campinas que nos ensina muito com o seu testemunho. Ele nem passa nem perto, porque só o copo já o atrai. Imagine o vinho derramado. Portanto, o terrível mal da nossa omissão. Não seja omisso. Esteja atento àquilo que está sobre a sua responsabilidade. A quarta lição que aprendemos aqui nessa história é a importância de sabermos quando devemos bater em retirada. Tem horas que a situação está insustentável. A importância de sabermos quando se deve bater em retirada. Eu fico impressionado porque Davi estava seguro. Ele não estava procurando poder. Quem queria poder era Absalão, porque Davi vai voltar para o poder, para o trono. Mas ele entendeu que se alguém está disputando uma função, uma posição, um cargo, ele saiu do caminho e disse: pode passar. E antes que o filho viesse com o exército para entrar no palácio e talvez até decapitar o rei, tomado por um ódio, ele preferiu sair. Eu quero perguntar a você: você está preparado, preparada para sair na hora que precisa sair? Bater em retirada, arrumar as malas. Não faça isso por impulso.
Davi não fez por impulso. Ele entendeu que aquele era o momento, porque ia ser mais vergonhoso o filho chegar no jumento e a multidão dos trombeteiros e todo o exército de Israel e todas as tribos dizendo: viva Absalão! Absalão é o rei! Viva Absalão! E a coisa ia ser mais vexatória, vergonhosa e escandalosa. Quando Absalão entra no palácio, a primeira coisa que ele vai fazer logo em seguida é tomar as concubinas de Davi e vai ter relações com elas à luz do dia, na sacada do palácio, à vista de toda a cidade. Imagina se ele tivesse arrancado o pai do poder com o seu próprio exército que ele comprou do seu próprio pai, do seu governo. Muitas vezes nós precisamos saber qual é a hora de sairmos e de nos retirarmos para evitar tragédias maiores e piores. A quinta lição que nós aprendemos nesse texto é a lealdade dos servos. Apesar de pessoas terem traído a Davi, foram compradas por Absalão, não se esqueça, existem pessoas leais a você. E mais do que a você, elas são primeiramente leais a Cristo. E porque elas são leais a Cristo, elas serão leais a você. As mulheres estão estudando um livro fantástico, Relacionamentos de Aliança. E o grande problema da igreja contemporânea são relacionamentos de aliança. Porque nós temos tantos embates e tantos problemas de relacionamentos com as pessoas. Porque talvez nós temos dificuldades de entender um Deus de relacionamento. E quando arrumarmos isso aqui, esse poste vertical, né? Porque você vê que no ocultismo as pessoas gostam muito de caridade. É só colocar o poste na horizontal. Mas o poste na horizontal não se sustenta. A cruz, para ser sustentada, tem que ter o vertical. E o vertical quem coloca é Deus, de cima para baixo. Aí depois a gente arruma os relacionamentos aqui, na hora que Deus arrumar a nossa vida com Ele. Relacionamentos de aliança. E Davi construiu, ele nunca foi falso. Davi tinha os seus defeitos, Davi tinha os seus erros, mas ninguém pode dizer que Davi não tinha homens leais. Ele tinha, e Absalão sabia, e ele comprou esses homens inocentes, ingênuos, que foram manipulados por Absalão. E a Bíblia diz que eles foram manipulados sim. 200 deles seguiram Absalão ingenuamente. Eu quero lembrar de Itai, o geteu, de Zadok e Abiatar, e até Uzai, o arquita, que ficou no palácio, até como aliado de Davi, para dar informações. A quinta lição que aprendemos aqui é que não nos apeguemos à posição, nem ao lugar no plano de Deus. Não se apegue à posição. Não se apegue a lugares. Lugares vão passar. Lugares vão passar. Posições vão passar. Mas no plano de Deus nós não podemos nos apegar a nada. Porque Deus encerra um ciclo na nossa vida e começa um outro ciclo, uma outra fase totalmente diferente na nossa vida. Não se apegue a lugares. Não se apegue à posição. Davi tinha todos os defeitos, mas ele sabia a hora de sair do palácio. E um dia Deus honrou e o fez voltar para o palácio. E a sexta e última lição. Recupere a liderança que você perdeu no quebrantamento e na humilhação. Recupere a liderança que você perdeu no quebrantamento e na humilhação. Não adianta tentarmos recuperar aquilo que perdemos no grito, na força. Davi nos ensina que ele saiu chorando pelo Vale do Cedron. Quando nós vamos a Jerusalém, uma das cenas mais lindas que eu acho, no Monte das Oliveiras, você vê aquela visão tremenda de Jerusalém. E entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras está o Vale do Cedron. Nesse mesmo lugar,
Da cidade para o monte, Davi veio chorando. E ao chegar no monte, ele chora no meio das oliveiras. E um dia, quando Absalão morreu, ele volta convidado para ser o rei, assumindo a coroa, e atravessa o vale do Cedron para Jerusalém. Essa cena foi praticada por Davi. Essa cena foi praticada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Domingo passado nós tivemos a Santa Ceia, celebramos a Santa Ceia, e eu pergunto para vocês, aonde Jesus estava na Santa Ceia? Em Jerusalém, no cenáculo. E diz a Bíblia que ele atravessou o vale do Cedron e veio para o Monte das Oliveiras, onde ele foi traído, vendido. E o sinal e a senha, um beijo. Naquele monte, ele chorou por você. Ele chorou por Jerusalém. A última vez que ele foi visto, subindo aos céus, ele estava no Monte das Oliveiras. E a Bíblia Sagrada nos diz que os 2 anjos disseram para os apóstolos, por que vocês estão chorando? Esse mesmo varão que para o céu viste subir, ele voltará para o Monte das Oliveiras e será declarado que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todas as nações da terra se prostrarão diante dele e dirão, só ele é o Senhor. E Zacarias diz que ele vai entrar em Jerusalém, será coroado rei, proclamado rei, e toda a terra e todas as nações da terra o celebrarão. Sua primeira vinda foi uma vinda onde ele foi humilhado, pisado, moído, traído, vendido. Mas a sua segunda vinda será uma vinda de glória. E Davi, apesar de toda essa trajetória, nos ensina que nós podemos recuperar a nossa liderança com quebrantamento, humildade e choro diante de Deus. Acredito que em alguma parte da pregação você se identificou com algumas dessas partes. E eu espero que estas histórias sirvam-nos de alerta para que a esperança para aquele que tem Jesus no seu coração. Que você guarde esta palavra. Que você lembre-se dos erros de Davi. E principalmente aos nossos jovens e adolescentes, e até os mais adultos, que já estão consolidados no seu patrimônio, que há uma tendência de que quando nós chegamos a uma certa idade e já conquistamos muita coisa, nós baixamos a guarda. Não se esqueça que a carne é fraca, mas o Espírito nos fortalece e Ele quer nos dar forças para vivermos uma vida vitoriosa. Mais do que vencedores nós somos em Cristo Jesus. Foi cantado aqui uma música muito bonita sobre os planos de Deus, os sonhos de Deus. Uma música linda, parabenizo o ministério, mas eu quero lembrar a igreja que quando a música fala de prosperidade, não é a prosperidade material apenas. Isso é consequência. E Deus pode dar e pode não dar aquilo que a gente quer. Mas a verdadeira prosperidade é uma vida vitoriosa sobre o pecado, o mundo e a carne. Uma vida vitoriosa se chama o impossível, Ele fará. Você não consegue perdoar. Você não consegue dar aquele perdão e dar o meio perdão. Você não consegue administrar as consequências. Mas o impossível, Ele fará.